Boa tarde a todos. Agradecer ao convite da casa, ao Sartori, que nos convidou para estarmos aqui hoje. O tema proposto pela casa é uma passagem do Evangelho que nos traz um ensinamento muito significante. É a passagem onde conta a história a parábola do bom samaritano. Quando a gente ouve as palestras, esses momentos doutrinários, é sempre voltado com um objetivo. É sempre o mesmo. Os temas se modificam, mas é sempre o nosso crescimento moral, a nossa mudança de olhar, os nossos sentimentos serem trabalhados. A gente ainda se emociona muito com as histórias, mas a gente ainda tem dificuldade de colocar em prática em algumas coisas. Por isso a gente está sempre aqui, né? Sempre falando ou sempre ouvindo, que é para a gente buscar esse ensinamento. E essa parábola, ela traz um ensinamento que é o principal, é o foco de toda a doutrina. É um mandamento maior. Mas agora vamos começar a falar sobre a parábola em si. E mais adiante a gente vai entrar nesse item, né? A parábola, vocês já devem conhecer, ela está lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 10, e um doutor da lei, ele aborda Jesus querendo. Eu entendi uma coisa hoje, talvez seja um olhar pessoal, porque eu acho que cada vez que a gente lê, a gente vê de uma forma diferente, né? E eu estava olhando e disse assim, meu Deus, né? A gente está sempre em busca, como criança. Sabe quando a gente tenta conseguir alguma coisa do pai e da mãe e que a gente vai abordando de formas diferentes para que eles dêem um consentimento para a gente? Eu senti o doutor da lei nessa mesma situação. Ele vai conversar com Jesus para querer saber, né, como que se deveria fazer para herdar a vida eterna. Talvez lá no íntimo dele ele soubesse tudo que ele deveria fazer, né? Como um conhecedor das leis, ele tinha noção. Mas como nós estamos sempre apegados às coisas da matéria, a gente quer arranjar um jeitinho, né, de fazer as coisas erradas, e aí ele com um consentimento. E Jesus responde simplesmente que era preciso amar a Deus e ao próximo. Bastava que se fizesse isso para se alcançar essa grande herança, né, de se herdar a terra e a vida eterna. Não a terra, a vida eterna, né? E aí, ele, bem insatisfeito, ele diz, mas quem é meu próximo? E aí Jesus conta a história. Eu não vou entrar em detalhes na história em si, porque acho que todo mundo já conhece a história de um cidadão que vem descendo, sofre um assalto, fica caído, aí vem a primeira pessoa, que não atende, vem a segunda, que também não atende, e aí a terceira pessoa vai e acolhe esse cidadão. Quem são, né? Quem são esses personagens? Quais personagens Jesus escolheu para esse momento? Óbvio, né? Ele, conhecedor das nossas dificuldades, ele cria uma situação em que também, eu analisando dessa vez, porque eu já li essa história um monte de vezes, e toda vez que eu vejo de uma forma diferente. A delicadeza dele na escolha para que esse assunto, porque o Evangelho ele é atual em todos os tempos. Sempre que a gente abre, ele tem uma coisa do hoje, né? E aí mostra povos que moram perto, próximos, mas que não se dão. Às vezes por motivos tão bobos. Então, o homem assaltado é a pessoa indefesa, né? Que está lá caído. Também não se sabe o porquê. Também não se sabe o que ele fez. Ele pode ter provocado aquela situação para ficar naquele estado, mas não importa.
quando alguém necessita de ajuda, não importa o que ela tenha feito. Esse foi um dos meus pensamentos lendo, né? O sacerdote era uma figura religiosa que, embora deveria ser compassiva, ignora o homem necessitado. Então, na Bíblia, o sacerdote é alguém designado para realizar funções religiosas, especialmente relacionadas ao culto e a sacrifícios. Na época se utilizava, né, fazer os sacrifícios e eles achavam que estava certo. E enquanto a gente está achando que está tudo certo, está tudo bem, porque a gente está na ignorância. Agora, o problema é quando a gente sabe que não deve fazer, né? Então, é como se alguém ali fora caísse, se machucasse e um de nós aqui não fosse socorrer. Aí, qual o propósito disso tudo que a gente está fazendo aqui? É só ouvir as palavras? Não. Então, ele não ajuda. O levita, que é outra figura religiosa que também falha e não ajuda a pessoa ferida. Ele é um membro da tribo de Levi, uma das 12 tribos de Israel que tinha a função de servir o tabernáculo e posteriormente no Templo de Jerusalém. Os levitas auxiliavam os sacerdotes em todas as tarefas relacionadas ao culto e à adoração do templo. Então, eles estavam em lugares religiosos, mas ainda não tinham cultivado dentro de si a questão do sentimento, né? O samaritano, por sua vez, é um homem de uma região considerada inimiga pelos judeus. Se a gente for estudar essa passagem, sabe, ela tem vários significados, a questão dele estar descendo, mas não vamos entrar nesse viés, porque ele é amplo, né? Então, ele é de uma região considerada inimiga pelos judeus, que demonstra compaixão e ajuda o homem ferido, né? Ele pega, recolhe o homem, na hora ele passa óleo, passa vinho, limpa as feridas, coloca ele num cavalo, leva ele para uma hospedaria e ainda paga para o cidadão da hospedaria para dar tudo aquilo que ele precisasse. E esse estalajadeiro, que é o que recebe, que também quase ninguém fala, ele também tem um papel importante, porque ele recebe o dinheiro, ele está sendo pago para fazer aquilo, mas ele se propõe a fazer. Então, ele já está também fazendo a caridade. E o que me chamou a atenção? Ele escolheu povos que tinham uma certa intriga um com o outro, um porque orava num determinado lugar, o outro porque acreditava em outra coisa. Sabe, coisas bobas do dia a dia em que a gente tem que aprender a olhar para o outro, para o próximo, e aceitar simplesmente que o outro pense diferente. E ali me trouxe a visão do que a gente vive hoje. As guerras. O homem continua um matando o outro e a gente sabe que nós somos todos irmãos. Eu acho que brigam sem mais nem saber por que brigam. Porque é tanto tempo numa discussões que não levam a lugar nenhum, que não fazem diferença. Porque é muito triste ver o homem fazer o que está fazendo hoje. Então, por isso essa passagem está tão atual para os dias de hoje. Porque Jesus conseguiu mostrar essas diferenças, porque essas diferenças ele mostra desde o início, ali no nosso evangelho. Lá no início, se vocês forem ler, está escrito ali quem é o levita. Esses nomes todos que a gente encontra ali, tem a explicação e mostra que cada um é um povo diferente, que pensa diferente, que tem ações diferentes, mas que nós temos que nos respeitar, né? Hoje em dia a gente ainda vê esses conflitos, né? Por exemplo, os fariseus e os saduceus, que está lá no Evangelho, né? Os fariseus eram conhecidos por sua rigorosa observância à lei e tradição oral, enquanto os saduceus, geralmente ligados ao sacerdócio, eram mais conservadores e ligados ao templo. Já os judeus e samaritanos, né? Os samaritanos, eles eram vistos como heréticos pelos judeus devido às divergências sobre a interpretação da lei e o local de culto, que eles gostavam de orar no Monte Gerizim para os samaritanos, contra Jerusalém para os judeus. Quer dizer, um lá no monte e o outro em Jerusalém. Por isso eles tinham antipatia um pelo outro.
A dominação romana causava ressentimento e resistência, especialmente entre grupos zelosos que defendiam a independência de Israel. Então eram brigas assim por coisas que, quando a gente avança, a gente vê que não faz sentido, né? E não tem por que ainda a gente estar brigando por isso. Mas qual o propósito de se levantar isso? Porque o foco dessa mensagem é falar da caridade. Que a caridade é a maior ferramenta que nós temos para a nossa evolução. Que nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Essa é a máxima que a gente estava falando no início. E aí, o que eu tenho a ver com isso? Se está tendo guerra, se eu não estou fazendo guerra aqui? Porque nós precisamos mudar a nossa forma de pensar também e de agir. Porque se a gente não está em guerra, então estamos numa condição melhor de pensamento, porque não estamos tentando fugir de nada. Nós estamos numa condição melhor em termos de segurança e outras coisas. Então, por que não ajudar através do pensamento? Porque o nosso evangelho, ele passa por N situações de maneira de se ver. Existe uma passagem que se chama o ponto de vista, que é justamente a gente respeitar, porque o que um está vendo nem sempre é o que o outro enxerga. A verdade absoluta, ela é de Deus. Ele sabe tudo o que está acontecendo. Eu vejo vocês, mas não me vejo. De contrapartida, vocês todos estão me vendo. Uns estão vendo umas fileiras mais à frente, os que estão lá no fundo estão vendo todo o ambiente. É ponto de vista. Dependendo da maneira com que a gente olha, a gente vai fazer uma interpretação diferente. Por isso se deve respeitar e entender isso. Então, ele vai trazendo todas essas situações para o nosso aprendizado e chega ao ponto de, lá no finalzinho do Evangelho, ele vai falar sobre a prece. Porque é a ferramenta para nos reerguer, para nos fortalecer, para que a gente possa ajudar o outro quando a gente não pode fisicamente ou seja materialmente. Quando a gente não pode ajudar alguém, a gente pode ajudar dessa forma. Tudo isso está dentro do capítulo 15. Fora da caridade, não há salvação. Não existe nenhum lugar dito, né? A gente costuma ouvir os palestrantes falando que não é fora da igreja, ou fora do espiritismo, ou fora das casas de culto que vai ter a salvação. Não é aquele que fica ajoelhado rezando 24 horas por dia que vai ser salvo. É aquele que se modifica, é aquele que olha com um olhar amoroso, é aquele que consegue enxergar no outro esse próximo que Jesus estava ensinando. Porque esse próximo, às vezes, está caído dentro da nossa casa e a gente não enxerga, e a gente não vê. A gente não percebe o quanto, às vezes, o olhar está pedindo ajuda e a gente não vê. Porque, gente, o caído não é aquele que está ensanguentado, como estava a figura da história, ou porque apanhou de alguém. Os ferimentos que vêm no íntimo da gente. E aí o Evangelho também vem nos acalentar, nos alertando sobre os infortúnios ocultos, que é toda aquela dor que eu trago dentro de mim e que ninguém vê e que ninguém sabe. E que muitas vezes nós guardamos ela no bolso para poder atender o próximo. E quando a gente vê, aquele problema passou porque a gente mudou o nosso foco. Por isso a caridade nos cura e a caridade nos traz essas alegrias. Porque se eu foco na minha dor e fico pensando nela 24 horas por dia, eu cristalizo essa ideia dentro de mim e às vezes até perco a oportunidade de enxergar aquilo que vem ao meu auxílio. Porque a gente fica focado. A gente, quando tem medo, e a gente está num lugar com muita gente, a gente fica meio sem noção de onde está a porta, de se tem alguém que possa nos auxiliar, a gente fica assim meio perdido, porque o medo causa isso.
Da mesma forma são os problemas. A gente fica tão focado naquilo, aquilo dói tanto, aquilo é tão grande, que a gente não enxerga, às vezes, que o auxílio está do lado. Então, por isso que a gente trabalhar essas coisas, esses sentimentos, escutar essas histórias, tentar colocar para o nosso dia a dia, isso nos fortalece. Nos fortalece para que a gente aprenda a caminhar sempre para frente. Porque a vida é assim. Mesmo que a gente não queira caminhar para frente, ela dá um jeito, a gente leva uns tropicão, a gente, quando tropeça, a gente vai sempre para frente, não é? E assim, a gente vai indo. Então, lá no Evangelho tem a parte que diz assim: então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos do meu Pai, tomai posse do reino que vos foi preparado desde o princípio do mundo. Porquanto tive fome e me destes de comer, tive sede e me destes de beber. Careci de teto e me hospedastes, estive nu e me vestistes, achei-me doente e me visitastes, estive preso e me fostes ver. Então responder-lhe-ão os justos: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? Quando foi que te vimos sem teto e te hospedamos, ou despido e te vestimos? E quando foi que te soubemos doente ou preso e fomos visitar-te? O rei lhes responderá: em verdade vos digo, todas as vezes que isso fizestes a um desses mais pequeninos dos meus irmãos, foi a mim mesmo que o fizeste. Está ali. Todo o bem que a gente fizer, o que a gente vai ganhar? A vida eterna. A vida eterna naquele sentido, né? De que a gente vai chegar na espiritualidade, a gente vai se encontrar num lugar melhor e cada vez melhor quando o nosso sentimento se ampliar. É a gente poder ajudar alguém, mas saber por que está ajudando, é entender que o outro está numa situação diferente da minha, é não julgando, porque todo o processo de crescimento nosso, ele é muito lento. E a gente, quando melhora um pouquinho, a gente fica achando que o outro está muito atrasado. Como é que não entende o que eu estou falando? E a gente perde a paciência. Às vezes, o entendimento para uma coisinha, às vezes, tão simples, leva algumas encarnações. E nem por isso Deus se irrita, ou Jesus aparece para a gente dizendo assim: escuta aqui, meu filho, vamos acordar e vamos fazer o que tem que fazer, vamos entender isso aqui. Não. Cada um tem o seu tempo. E aqueles que convivem conosco, principalmente, que são esses que a gente enxerga melhor esse processo de evolução, que às vezes não está no mesmo patamar que o da gente, é que a gente tem que ter paciência. Porque quando a gente lembra que somos eternos, vamos viver para sempre, vai ter muita coisa para aprender, a gente para de ficar dando murro em ponta de faca. A gente fala até onde precisa falar, depois a gente deixa que a pessoa viva as suas circunstâncias e as suas escolhas para que ela entenda o que é certo, o que é errado, assim como nós aprendemos dessa forma. Quantas vezes as nossas mães disseram alguma coisa para a gente que a gente na hora achou assim, no auge da juventude, né? A gente fica meio rebelde e depois a gente cresce, tem os nossos filhos, a gente diz assim, como tinha razão, como estava certa. Nós precisamos passar pela experiência para que depois venha esse entendimento. E nada é jogado fora. Lá na parte do Evangelho que fala sobre os trabalhadores da última hora, lá nas instruções dos Espíritos, tem uma parte que fala assim, que a gente vai, se a gente quiser ajudar o próximo, a gente vai, ele diz assim, ide e pregai. Quando diz ide e pregai, não é vir aqui na tribuna falar como eu estou aqui falando hoje, não. Ide e pregai é a gente falar sobre Deus, sobre Jesus, para todos aqueles que tiverem ao nosso alcance. Mas ele diz assim, ó, e muitas vezes tudo que for dito não vai ser, eu estou falando com as minhas palavras, né? Não vai ser assimilado. Vai ser como se a gente estivesse jogando fora aquelas palavras.
Mas esse é o processo. Esse é o processo. Porque hoje não faz sentido, mas amanhã vai fazer. E quando fizer sentido, vem as recordações. E a gente vai se dar conta do tempo que a gente perdeu. Aí vem o arrependimento. Depois do arrependimento, vem a reparação. E depois da reparação, vem os tempos bons, que são os tempos de glória, os tempos de colheita. E é assim a vida da gente. Então, sempre pensar naquilo que eu posso fazer primeiro em mim. Eu posso me modificar. Eu posso influenciar o outro com a minha atitude, nunca com a minha palavra. A palavra, às vezes, quando a gente está de coração muito aberto, quando a gente está predisposto, né? Porque quem sai de casa no frio para vir aqui assistir uma palestra é porque está disposto a ouvir alguma coisa e levar alguma coisa. Mas nós estamos falando da vida, do cotidiano. E nem todo mundo está com o coração aberto para ouvir. Mas a gente fale. Que a gente fale. Que a gente mostre. Aí as pessoas começam a perceber, nossa, como essa pessoa passa as dificuldades com determinação, o que será que é? Aí um dia descobre que quem tem Deus no coração, quem tem Jesus no seu dia a dia, tudo vence. E tudo passa. Mais tempinho. A caridade e a humildade, tal a senda única da salvação. Egoísmo, orgulho, tal a da perdição. Este princípio se acha formulado nos seguintes precisos termos. Amarás a teu Deus de toda a tua alma e ao teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas se acham contidos nesses dois mandamentos. Quando diz que ama o teu próximo como a ti mesmo, traz uma prerrogativa de que eu tenha que me amar também. E quantas vezes a gente não consegue amar o outro porque a gente não se ama o suficiente para se perdoar? Para tentar se olhar e dizer assim, eu fiz errado, mas Jesus nunca disse assim, ó, para ninguém que ele curou, para ninguém que ele circulou, onde ele andou lá, ele nunca disse assim, ó, tu errasse, agora vai lá pro cantinho do castigo e fica pensando naquilo que tu fizesse. Vai lá e fica lá, paradinho lá, arrependido. Ele não disse nada disso. A gente é que faz isso, um autoflagelo. A gente se pune, se bate, a gente se culpa, a gente chora. Ele disse assim, ó, levanta e anda, minha filha. Não peques mais. Vai adiante. Refaz o caminho. E enquanto a gente não fizer isso com a gente também tem dificuldade de amar o próximo, porque todo defeito que a gente vê na gente costuma apontar no outro. São as coisas que nos incomodam. E para que não haja equívoco sobre a interpretação do amor de Deus e do próximo, acrescenta. E aqui está o segundo mandamento que é semelhante ao primeiro, isto é, que não se pode verdadeiramente amar a Deus sem amar o próximo, nem amar o próximo sem amar a Deus. É simples a frase, ela só é meio difícil de executar, mas a gente alcança, a gente chega lá. É aos poucos. Às vezes tem coisas que a gente tem intolerância e que depois a gente aprende a tolerar. Tem coisas que a gente enxerga de uma forma, às vezes, maldosa, mas a maldade está no nosso olho que está enxergando. E depois a gente se dá conta disso. Então, tudo é um processo muito íntimo, muito solitário. Porque muitas coisas solitárias a gente vai passar na nossa vida. Ninguém vai escolher por mim. Ninguém vai passar pela dificuldade, da dor, às vezes, no momento de uma doença, por mim. São momentos solitários. Por que a gente passa por esses momentos solitários? Para que a gente pare para se olhar. Por que a gente fica doente? Porque a gente se culpa. A doença está aqui na mente. A gente se culpa, a gente se relembra, a gente remoe, né? Moer de novo, e remove, E isso vai trazendo para as nossas células tudo de ruim que pode ter. Mas, infelizmente, a gente ainda faz isso. E aí vem as doenças autoimunes, né? Os outros processos de doença que a gente ainda a doença autoimune a gente nem tem explicação científica, mas a gente sabe que é doença da alma.
São esses processos que a gente passa. Então, vamos nos cuidar, nos amar, para que a gente possa amar Deus e para que a gente possa amar o próximo. Logo, tudo que se faça contra o próximo, o mesmo é que fazê-lo contra Deus. Não podendo amar a Deus sem praticar a caridade para com o próximo, todos os deveres do homem se resumem nesta máxima: fora da caridade não há salvação. Que daí tudo isso que foi dito, a ferramenta para se alcançar é dentro da caridade. A gente vai atender um morador em situação de rua, por exemplo, a primeira vez que a gente atende, que eles chegam bem fedidos, sem banho, né? Na primeira vez a gente fica assim, nossa, eu não vou aguentar. Porque, né, não é uma situação que a gente está acostumado. Nós temos o hábito do banho, de estar aseado. Aí, no primeiro dia a gente se sente mal, no segundo dia a gente se sente mal, no terceiro a gente já começa a achar que está tudo certo, e depois a gente acostuma e a gente começa a tratar deles sem pensar mais naquilo que antes do nosso cérebro ficava pensando. Então, tudo é um processo de aceitação, mas é necessário que a gente tenha contato. É necessário que a gente esteja junto das pessoas. Eu dei o exemplo do morador de rua só por figurativo, mas é em tudo isso, em qualquer situação. Por isso que nós não fomos criados para vivermos na solidão. A gente só cresce no convívio com as pessoas, no atrito dos espinhos, no atrito das ideias. Ali vamos nos lapidando, como uma pedra bruta, que ao contato do buril, ela vai tirando aquela camada, o buril vai tirando aquela camada e se torna uma pedra preciosa. Somos assim também. O Evangelho nos traz todas as bases do bem proceder, nos mostra vários povos, suas crenças, seus costumes, nos fala do ponto de vista da fé, da caridade, da bondade, do perdão, do amor, dos recursos, como a prece, a caridade, mas principalmente nos alerta de que quem precisa mudar somos nós mesmos. A evolução é constante e natural. Não podemos exigir do outro o que, na maioria das vezes, nós mesmos ainda não conseguimos. Ele nos respeita e nos ama com todos os nossos defeitos. Precisamos nos atentar para o nosso olhar para com o próximo. Tudo que antes era um alerta, os tempos chegaram. E nunca necessitamos tanto de Jesus na nossa vida. Trazer Ele para dentro de nós e para dentro do nosso lar é nos mantermos de pé. Seguir o seu exemplo é cristianizar a nossa alma, que ainda é tão necessitada. E para a gente finalizar bem rapidinho, eu vou ler um trechinho de uma fala do Chico Xavier, do livro Educandário de Luz. É só o finalzinho que fala sobre o bom samaritano. Só vou pegar o final. Sempre que te detenhas a contemplar um hospital ou um lar consagrado aos desprotegidos, uma instituição de auxílio social ou um socorro fraterno, eleva o pensamento à bondade divina em sinal do louvor e colabora, quando puderes, em benefício dos outros. Através do ensinamento do Senhor, todas as criaturas válidas são naturalmente chamadas, pelas leis de Deus, à sustentação possível daquelas outras que estejam caídas em provação. E sempre que te observares à frente de quaisquer dessas obras dedicadas à compreensão e ao amor, recorda que te achas perante a irradiação da luz divina, ou mais propriamente, ante a caridade e Jesus. Que Jesus possa estar mais próximo de nós, que a gente tenha esses ensinamentos com mais vivacidade, porque hoje o tempo urge e é necessário que sejamos cristãos verdadeiramente. Muito obrigada pela atenção de todos e uma boa tarde.